Então, pessoal, para dar continuidade, vamos agora estudar as EDOs de primeira ordem, as ditas chamadas equações de variáveis separáveis. Antes da gente entrar nos exercícios, eu vou relembrar alguns conceitos aqui. A primeira coisa é o seguinte, vamos definir aqui em forma um pouco mais rigorosa o que seria a equação diferencial de primeira ordem. Lembra que a gente escreve o seguinte, equação diferencial de primeira ordem, equações diferenciais que têm derivada apenas primeira da função. Então, se eu posso escrever uma função f, lembra a função f maiúscula que vai escrever a minha equação diferencial, ela vem com a variável, vou supor, independente x, a variável dependente y, e a sua primeira derivada, dy dx. Então, essa é como a gente escreve então, a nossa função f maiúscula para a nossa equação diferencial de primeira ordem, com as variáveis x, y, dy, dx. E como que é a forma mais geral que pode surgir uma equação diferencial de primeira ordem? Normalmente ela vai aparecer o seguinte, uma função coeficiente a de x, qualquer, vezes dy dx, mais uma função coeficiente de x, tá? Pode ser b, por exemplo, que multiplica uma função coeficiente de y, a h de y, por exemplo, onde essa h de y é uma função qualquer. Essa função aqui, ela pode ser qualquer uma, tá? Não há restrições. Usualmente ela vai ser só y, tá? Mas nada impede. E aqui mais uma outra função que eu vou chamar de g de x. Então, normalmente é assim que surge uma equação diferencial. Lembrando que normalmente o caso mais geral é quando aparece aqui somente y, tá? b de x vezes y. Mas para o nosso estudo aqui, compensa eu colocar uma h de y para não haver dúvidas. Então, o que a gente espera quando uma equação diferencial lá aparece dessa forma? É que a função coeficiente ax ela não seja identicamente nula, ou seja, que ela não seja igual a zero em todos os pontos. Por quê? Se ela for igual a zero em todos os pontos, o que acontece com essa derivada? Ela desaparece. Então, isso daqui não se torna mais uma equação diferencial, perfeito? Então, o que a gente espera aqui, para que isso aqui seja uma equação diferencial, a x não seja identicamente nula, perfeito? Como a gente escreveu uma equação diferencial aqui, só falta um detalhe, que é eu poder igualar isso aqui a zero. Então, quando eu igualo a zero, aí sim a gente então tem a definição da equação diferencial completa. Tranquilo? Mas, se essa daqui é a equação diferencial de modo geral, o que torna ela, então, a dita equação separável? Então, o que vem a ser uma EDO de primeira ordem separável? Tá? O que faz ela ser separável? É o seguinte fato. Vamos considerar, então, a expressão do lado de cá. Ó. Ela é dita separável quando não há esta função que está do lado de cá, ó, essa g de x. Eu vou tirar ela. E a restante você pode reordenar da seguinte maneira. Pega essa expressão que está de cá e passa ela para o lado direito. Perfeito? Só que, obviamente, trocando o sinal. E agora, esta a de x, lembrem-se que a gente disse que ela não é identicamente nula, pegue ela e passe dividindo essa função que está aqui, ó, b de x. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, olhe o lado direito desta equação diferencial. Observe que, primeiramente, esta expressão que está aqui, ela não depende apenas de x. Como ela depende apenas de x, isso daqui vai ser uma outra função que eu ainda não conheço, mas que é somente em função de quem? De x. Então, eu poderia reescrever isso aqui como dy dx igual. Eu vou chamar, então, isto daqui ó, de g de x. Por exemplo, uma função que eu ainda não conheço. E ela está multiplicando, vamos colocar aqui, multiplicando uma outra função qualquer, h de y. Então, esta equação diferencial que surgiu aqui é ela que é dita separável. Por que ela é ela que é dita separável? Porque o que a gente pode fazer com essa função h de y? Isolar. E quando a gente isolar, a gente vai deixar de um lado somente a variável y e do outro somente a variável x. Então, esta é a ideia. E ao deixar somente de um lado as variáveis, a gente então opera a integração para poder calcular a solução da equação diferencial. Lembrando o seguinte, gente, que agora eu já entrei nas técnicas de se encontrar a solução. Não é que eu vou supor a solução e eu pedir para você mostrar que é a solução, não. Eu te dou a equação e te peço. Determine a solução, seja em um PVI ou não, tudo bem? Então, nesse caso aqui, como que eu poderia proceder? Supondo que h de y não é identicamente nula,
ou seja, que h de y não é igual a zero para todos os valores de y, podemos dividir a equação anterior por quem? Por h de y. Então, se eu suponho que h de y não é identicamente nula, eu posso pegar essa expressão aqui e dividir toda ela por h de y. Tá? Então, fazendo isso, olha o que a gente vai obter. Ó. Vamos pegar, então, esta expressão que está aqui. Tá? E vamos dividir toda ela. Dividir toda ela é dividir o lado de cá por h de y e dividir o lado de cá por h de y. Dividir por h de y é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre h de y. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos pegar toda essa equação e vamos, do lado de cá, multiplicar por 1 sobre h de y. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou multiplicar aqui no final, tanto faz a ordem que você multiplica, então multiplicar daqui. Então, multipliquei toda a equação anterior por 1 sobre h de y, que é idêntico a dividir tudo por h de y. Agora, observe o lado de cá. Você pode simplificar essa função com essa, pois eu supus que a h de y é não identicamente nula. Então, cancelando isso daqui, tá? Vamos reescrever aqui, você vai ter somente essa primeira parte. Tá? Dividindo isso daqui, você obtém somente essa primeira parte. E, a partir dessa primeira parte, o que você pode fazer? Pega o dx agora e passa para cá multiplicando. Então, você vai ter, deixa eu descer aqui, pega o dx aqui, ó, e passa para cá multiplicando. Então, passando o dx para cá multiplicando, observa, do lado de cá você só tem a variável y, onde você tem a função h de y e o diferencial de y. Do lado de cá você só tem a função g de x e o diferencial de x. Como você só tem essa característica, eu posso tirar esse vezes aqui. Basta a gente agora aplicar, então, a integração do lado de cá e a integração do lado de cá. Independente de quais sejam as soluções, esse lado de cá vai te dar uma antiderivada, uma função cuja derivada dá essa função. Então, eu vou chamar ela de h maiúsculo de y, por exemplo. Tá? E do lado de cá? Do lado de cá você vai resolver essa integral e vai achar uma antiderivada para essa função, que eu vou chamar de g maiúsculo de x. Tá? E como sempre você está integrando, precisa de uma constante. Então, esta daqui vai ser a nossa solução para a nossa equação diferencial separável. Essa é a solução. Se a função de k não for muito complexa, você pode isolar o y, tá? Aplicar algum tipo de operação aqui e conseguir escrever y igual a uma função aqui, vamos chamar, sei lá, g', não, g' não, né? g1 de x mais c1, por exemplo, tá? Vamos supor que você aplicou algum tipo de operação, passou o número multiplicando, alguma coisa, e nessa expressão h de y isolou somente o y. Tá? Então, y vai ser a solução da nossa equação diferencial. Para a gente poder ver isso em prática, vamos aos exercícios da apostila, tudo bem? Vamos ao exercício 8, letra A. Então, ele me diz o seguinte, ó, ele quer que você resolva a seguinte equação diferencial. Ele quer que a gente resolva a equação diferencial. 1 mais x dy dx menos y igual a zero. A primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver essa equação diferencial, vamos verificar se ela é separável. Óbvio que ela vai ser, porque é o meu intuito, mas vamos identificar o porquê que ela é separável. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai tentar escrever essa equação diferencial inteira de que forma? Dessa forma que está aqui, ó, tá? Isola dy dx do lado esquerdo e verifica se o lado direito virou um produto entre uma função em x e uma função em y. Vamos ver isso aqui, então. Então, ó, deixa eu utilizar aqui o... Poder ficar aqui. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos tentar escrever a equação na forma. Vou até colocar aqui para que a gente não tenha problemas. Então, a gente isola dy dx de um lado e do outro lado verifica se a gente obtém uma g de x que multiplica uma h de y. Tá? Então, vamos tentar escrever. Então, vamos pegar essa equação diferencial e vamos colocar ela aqui. Tudo bem? Qual que é a primeira coisa que eu irei fazer? A primeira coisa que é a mais simples é esse y que está de cá subtraindo, eu posso passar para cá somando. Perfeito? Então, vamos pegar toda essa equação aqui, vamos reescrever ela. Então, este termo que está aqui, eu passo para cá e troco o sinal. Tudo bem? Então, menos y. Perfeito. A partir de agora, o que eu posso fazer? Este 1 sobre x que está de cá, eu posso passar ele para cá dividindo, já que ele está multiplicando pelo lado de cá.
Beleza. Então, vamos pegar essa expressão. Vamos copiar ela aqui. Deixa eu descer agora, subindo aqui. Perfeito. Então, vamos pegar esta expressão e vamos passar para cá, dividindo. Tudo bem? Ou então, eu poderia reescrever esse lado de cá, ó, como sendo assim. Esse passo que eu vou fazer agora não é extremamente necessário, mas você pode fazer. 1 sobre 1 mais x. Então, observa que passar 1 mais x para cá dividindo, você pode escrever dessa forma ou dessa forma. E o que eu quero que vocês observem é que esta forma ela é idêntica a essa aqui, ó, tá? Só que separável. E ainda mais, essa forma que está aqui, ela é idêntica ao que a gente esperava. Olha aqui, ó, uma função g e uma função h. Perfeito? Então, essa é a minha função g de x e essa é a minha função h de y. Então, portanto, ela é separável? É separável. Então, trata-se de uma, vamos colocar EDO de primeira ordem separável. Se trata de uma equação diferencial de primeira ordem, a solução, então, não fica tão difícil assim de ser obtida. Deixa eu descer aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos pegar isso daqui. Tá? Vamos trazer aqui para baixo agora. Então, o que eu posso fazer? Vamos isolar quem tem y de um lado e quem não tem y do outro. Então, vamos pegar essa equação aqui e vamos começar a trabalhar ela para a seguinte forma. Está vendo que de cá está multiplicando por y? Então, passa para cá, dividindo. Então, sai o y daqui e vem o y para cá, dividindo. Tudo bem? O dx do lado de cá está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, vamos pegar isso daqui. Vamos copiar para cá. Então, o dx que está de cá dividindo, passa para cá, multiplicando. E agora, como a gente já então separou tudo que tem y de um... tudo que tem y de um lado e tudo que tem x do outro, a gente pode aplicar então a nossa integração dos dois lados, a integral não definida dos dois lados, e partir para a integração. Primeiro, qual é a integral da função 1 sobre y dy? A integral da função 1 sobre y é ln do módulo de y. Perfeito? Lembrem-se de não esquecer o módulo de y. Então, ln do módulo de y. Isso vai ser igual. Agora, do lado de cá, como que a gente vai fazer esta integração do lado de cá? Deixa eu fazer ela separada aqui embaixo, tá? Depois eu volto e coloco o resultado lá. A gente quer calcular a seguinte integral. A integral de 1 sobre 1 mais x dx. Perfeito? Ó. Quero calcular a integral de 1 sobre 1 mais x dx. Então, como que eu posso proceder ao encontro dessa integral? A primeira coisa é eu fazer o seguinte. Essa função aqui, ó, se a gente reparar bem, o denominador dela a gente pode chamar de u. E a derivada de x é 1. E no numerador eu tenho 1 dx. Então, eu posso fazer substituição. Então, aplicando a substituição, ou a técnica da substituição, temos... O que a gente tem? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar de u1 mais x. Perfeito? Então, eu vou chamar de u1 mais x. E se eu chamei u de 1 mais x, eu derivo tudo em função de x. Então, eu vou fazer du dx, eu vou derivar isso daqui em função de x. Então, a derivada de 1 é 0 e a derivada de x é 1. Passando o dx para o lado de cá, você vai obter du igual a 1 dx, que é dx. Então, como que eu vou resolver essa integração aqui? Eu vou substituir. No lugar de 1 mais x, eu substituo por u, e no lugar de dx, eu substituo por du. Então, tá, vamos fazer isso. Então, integral de 1 sobre 1 mais x, eu chamei de u, e dx virou du. Mas qual é a integral de 1 sobre u du? A gente sabe. É ln de módulo de u. Perfeito? Opa, faltou um módulo de u. Tudo bem? Mais uma constante c. Mas quem que é a minha variável u? É 1 mais x. Então, voltando à função a variável x, eu tenho ln do módulo de 1 mais x. Se eu considerar somente os termos ou os valores de x positivos, eu não preciso do módulo, tá? É de forma que 1 mais x fique positivo, né? Mas não é o caso. Então, conclusão. Qual que é o resultado desta integração? O resultado desta integração é ln de módulo de 1 mais x, mais a nossa constante de integração c. Perfeito?
Então, resolvidas as duas integrações, você pode até parar e falar, Fábio, encontrei a solução? Sim, você encontrou a solução, é esta que está aqui, mas ela ainda é uma solução na forma implícita, porque eu não sei uma lei geral somente para y. Então, o que a gente pode fazer? Aplicar algumas propriedades de logaritmo ou de exponenciação. Então, vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu trazer aqui mais para cima. Como aqui a gente tem ln de y, eu posso aplicar uma propriedade logarítmica muito interessante, que me fala o seguinte, se eu tenho, no caso, a base do logaritmo neperiano é a base e. Então, se eu faço e elevado a ln de qualquer coisa, vamos supor um a aqui, ó, isso daqui é igual a a. Tá? Então, e elevado ao logaritmo neperiano de a é o próprio a. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar uma transformação exponencial dos dois lados dessa equação. Eu posso fazer aqui e elevado a isso e e elevado a isso, que eu não mudo a ordem. Então, vamos fazer do lado de cá, LE elevado a ln de módulo de y, e do lado de cá, vamos fazer e elevado a tudo isso daqui, ó. Perfeito? Tudo isso daqui. Tranquilo? Então, ó, apliquei uma transformação exponencial dos dois lados. Agora, o que eu tenho? Do lado de cá, e elevado a ln de módulo de y, vai me sobrar, então, módulo de y. Perfeito? É como se você cancelasse o e com o ln, tá? E do lado de cá, como eu tenho uma soma no expoente de uma potência, eu posso lembrar das propriedades de potência. Então, se eu tenho uma soma aqui, é porque antes disso aqui ser uma soma, era uma multiplicação. Então, isso daqui, ó, eu poderia escrever como sendo e elevado a ln de módulo de 1 mais x, que multiplica e elevado a c. Tudo bem? Para a gente não ter confusão, vamos chamar essa constante aqui de C1. Tá? Vocês vão entender o porquê agora. Então, tá. Feito isso, o que eu tenho também? Agora eu posso observar novamente o seguinte, ó. Aqui eu tenho e elevado a ln novamente. Então, aqui eu posso aplicar aquela mesma propriedade. Então, o que vai me sobrar de cá? Módulo de y, tá? Opa. Módulo de y igual a e elevado a ln do módulo de 1 mais x, que vai nos dar, então, módulo de 1 mais x. Tudo bem? Vezes. Agora, vamos observar isso daqui, ó. Isso daqui é uma constante, concordam? Porque C1 é uma constante. Então, eu posso pegar essa constante aqui, ó, e trazer ela para frente. Vocês vão entender o porquê agora, tá? Vamos abrir, eu vou ter que abrir aqui uma nova equação para poder passar para baixo. Vamos copiar isso daqui para cá. Deixa-me descer aqui um pouquinho mais. Aqui, ó. Então, nós paramos nesse ponto aqui, tudo bem? A gente está resolvendo a equação até este ponto na nossa solução. Então, o que eu tenho? O módulo de y. O módulo de y nos fala o seguinte, se o valor que está aqui é positivo, ele sai positivo. Se o valor que está aqui é negativo, ele sai positivo. Então, quer dizer que, de toda forma, eu sou obrigado a trocar o sinal dele. Como eu não conheço o y, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente utilizar que o y ele tem que ser, por estar aplicado a módulo, igual do lado de cá a mais ou menos. Tá? Então, eu sei que o módulo de y, ele pega o lado de cá e troca o sinal se for negativo e mantém o sinal se for positivo. Então, ele é equivalente a fazer mais ou menos toda essa função. Tudo bem? Como eu não conheço essa constante aqui, ó, eu não sei se ela é positiva ou ela é negativa, não me interessa para a solução da equação diferencial qual é esse valor todo. Porque quando eu derivar, eu vou ter sempre uma constante, concordam? Então, o que eu posso fazer com isso daqui? Trocar tudo para uma constante. Então, tudo isso daqui, ó, vai virar uma nova constante, que eu vou chamar de C agora, apenas C. Então, esta que está aqui é a solução da minha equação diferencial. C que multiplica módulo de 1 mais x. Se eu souber que essa equação diferencial ela só existe para os valores de x, de forma que 1 mais x é sempre positivo, eu posso tirar o módulo e falar que é ela mesma. Agora, se eu sei que eu só mexo com x negativo, que transforma 1 mais x em negativo, então a solução já não é positiva, vai ser negativa. Então, portanto, a solução da equação diferencial será, então vamos colocar aqui, ó, y de x igual a c módulo de 1 mais x. Lembrando que a gente normalmente dá nome para essa solução, é chamada de solução geral, tá, explícita da equação diferencial.
Por que geral? Ela é geral porque apareceu uma constante na função. Então, ela dá todas as classes de solução. Tá? E por que ela é explícita? Porque você tem explicitamente quem é a função y em função de x. Tudo bem? Vamos continuar. Vamos para a letra B. Eu já copiei a letra B aqui para facilitar a nossa vida. Vamos resolver ela aqui. Então, ele quer que você encontre a solução desse seguinte problema de valor inicial. Lembrando, o que é um problema de valor inicial? É quando você tem uma equação diferencial e você quer obter não a solução geral, mas uma solução particular. Uma solução que satisfaz essa condição inicial que está aqui. Tá? Eu dei uma condição inicial para o valor da função y, tudo bem? Então vamos resolver. Eu nem vou ficar falando que ela é separável, eu vou deixar mais como exercício. Mas observem que aqui é claro que ela é separável. Eu posso pegar o y, passar para lá e o de x do lado de cá, tudo bem? Então já vamos começar tratando da equação. Então, tratando da equação diferencial, vamos achar sua solução geral. Gente, indiferente de ser um PVI ou não, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a solução geral, tudo bem? Então vamos a ela. Então vamos pegar aqui essa expressão, vamos trazer para cá. Gente, eu vou fazer aqui em vídeo as operações, mas vocês acompanhem no papel aí, fazendo passo a passo, tá? Então a primeira coisa que vocês devem fazer, pega o y, passa para cá multiplicando. Então vamos tirar o y de cá, tá? E eu vou passar ele para cá multiplicando, tudo bem? Do lado de cá ficou só menos x. Tá? Tenho y, dy dx igual a menos x, eu isolei então já o y de cá. Vamos pegar o dx e passar para lá multiplicando. Então, tiro o dx daqui, isso aqui não vai ser mais uma fração, passa para cá. Então, observa, ó, tudo que tem y está do lado de cá, deixa eu dar um espaço aqui, tudo que tem x está do lado de cá, tudo bem? A gente dá um espaço aqui. Certo? Agora, isolados y de x, integra. Então, vamos aplicar a integral de k, vamos aplicar a integral de k. Tudo bem? Aplicada a integral, agora, então, calcula a integração. Então, observa que essa equação diferencial, eu reduzi ela a essa forma integral. Então, vamos lá. Qual que é a integral de y dy? Ó, essa é fácil. É y ao quadrado dividido por 2, tudo bem? Então, a integral de y ao quadrado dividido por 2. Lembra que eu não preciso colocar a constante de integração aqui, deixa para colocar do lado de cá. Igual, qual que é a integral de menos x dx? É menos x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Perfeito? Agora sim, mais a nossa constante de integração c. Vou chamar ela aqui de c1, tudo bem? Então, tendo esta equação diferencial, vamos tentar isolar o y. Então, a primeira coisa, esse 2 que está aqui dividindo, eu posso passar para cá multiplicando, perfeito? Então, tira esse 2 para cá e passa ele para cá multiplicando toda essa expressão do lado de cá. Se esse 2 está multiplicando toda a expressão do lado de cá, basta eu fazer 2 vezes esse primeiro termo e 2 vezes esse segundo termo, tudo bem? A gente vai obter isso daqui, ó. 2 vezes esse primeiro termo, eu cancelo o 2 com o 2. Então, eu vou tirar o 2 daqui e o 2 que está aqui. E esse 2 que estava aqui fora também multiplica o C1. Agora, eu quero que vocês observem que 2C1, se C1 é uma constante, 2C1 também é uma constante. Então, eu posso chamar isso aqui de C. Perfeito? Até esse ponto, você já tem a solução. Você acabou de encontrar uma solução geral implícita. Por que implícita? Porque do lado de cá tem y ao quadrado, não y, tá? A gente vai determinar se é y ao quadrado ou não daqui a pouquinho, tá? Mas então, vamos então agora descobrir quanto que vale o c. Então, obtemos a solução geral implícita. Vamos escrever ela aqui toda. Essa é a solução geral implícita. Vamos utilizar a condição inicial para determinarmos o valor da constante de integração. Então, como que a gente vai fazer isso? Simples, vamos utilizar a nossa condição. Qual que é a nossa condição? A nossa condição é o seguinte, quando x é igual a menos 3, ó, essa é a nossa condição, quando x é igual a menos 3, o que, que a gente tem? Que o y tem que ser igual a quanto? A 4. Ó. Lê lá a condição. Opa, me perdoem, quando x é 4, o y tem que ser menos 3. Então, essa é a minha condição.
Quando o x é 4, eu tenho que o y tem que ser menos 3. Então, vamos pegar essa condição e substituir na nossa função. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. Se a minha função é esta que está aqui, eu posso, então, quem vale y? O y vale menos 3. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado igual menos x ao quadrado. Então, menos, quem é o x? O x é 4. Então, 4 ao quadrado mais c. Então, apliquei a minha condição de contorno à minha função. Agora, o que a gente tem? Menos 3 ao quadrado, 9, igual a menos 4 ao quadrado, menos 16, mais c. Tomando menos 16 e passando para o lado direito, para o lado esquerdo, nós teremos que c é igual a 25. Perfeito? Então, c é igual a 25. Então, para essa condição inicial, y de 4 igual a menos 3, nós encontramos que a nossa constante de integração é menos 25. Então, portanto, nossa solução... Opa, agora não é geral mais. Particular implícita será... Vamos colocar ela aqui então. Deixa eu até colocar ela destacada aqui. Y ao quadrado igual menos x ao quadrado mais o c. Mas o c a gente viu particularmente que ele vale 25. Perfeito? Então, essa daqui será a nossa solução particular implícita. E se eu quiser a explícita? Vamos escrever aqui, ó. Para a explícita, basta extrairmos a raiz quadrada dos termos da equação anterior. Então, vamos fazer o seguinte, anterior. Então, vamos pegar esta expressão aqui, ó, e vamos extrair a raiz quadrada. Então, se de cá é y ao quadrado, fica sem y e do lado de cá vai ficar. Lembrem-se sempre do mais ou menos, a raiz quadrada disso daqui. Perfeito? Só que apareceu um mais ou menos. Mas pode ser mais ou menos? Olha, gente, vamos voltar aqui na nossa condição inicial. Tá vendo que na nossa condição inicial fala que o y de 4 tem que ser menos 3? Como aqui a gente obteve y igual a mais ou menos raiz de qualquer coisa, lembra que a raiz quadrada de um número é sempre positiva. E como aqui tem que dar um resultado negativo, então eu não posso considerar o mais. Eu tenho que considerar somente quem? O menos. Então vamos escrever, ó, pela condição inicial, devemos ter, vou até escrever aqui, ó, y de 4 igual a menos 3. Portanto, teremos como solução particular explícita agora, tá? O seguinte, é esta expressão, só que sem o termo mais ou menos, somente com menos. E aqui eu posso colocar o x só para contar que realmente é uma solução. Tudo bem? Então, essa daqui é a solução particular explícita do nosso problema. Continuando, pessoal, então vamos para a letra C. Novamente, a letra C é um problema de valor inicial. Então, o que a gente quer é encontrar a solução particular para essa equação diferencial que está aqui com essa seguinte condição de contorno. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos tentar escrever isso aqui na forma separável. Então, transformando a EDO em separável, temos. Então, a gente vai tentar pegar tudo isso que está aqui, essa coisa maravilhosa que está aqui, e transformar em equação separável. Vamos entender os termos. O que a gente tem? E elevado a 2y menos y, que multiplica cosseno de x. Isso vezes a derivada primeira de y. Y, a derivada primeira aqui, ó, eu posso escrever como sendo, né, só para lembrar, para ficar mais fácil, dy dx, tudo bem? Igual a e elevado a y, seno de 2x, tá? Como eu quero isolar x de y, basta eu fazer as operações. Como? Cosseno de x que está de cá multiplicando, eu posso passar para cá dividindo, perfeito? Então, tira daqui multiplicando, passa para cá dividindo. E o e de y que está de cá multiplicando, ele pode passar para cá dividindo. Então, pega ele que está aqui, ó, e passa dividindo. Tranquilo? Então, observem, ó, tem só y de um lado agora e x do outro. Esse dx está no denominador aqui, eu posso tirar ele daqui, tá? E passar para cá, multiplicando. Então, perfeito. Agora, observem, ó, somente y de um lado, somente x de outro. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aplicar aqui, então,
o meu símbolo de integração de K e o meu símbolo de integração de K, tudo bem? Então, calculando a integral desta expressão e desta expressão, eu vou conseguir encontrar a solução particular. A solução geral, desculpa, particular depois eu acho a constante. Porém, eu preciso, antes de partir para a integração, tentar simplificar o máximo possível essas expressões, porque elas são expressões um pouquinho complicadas de se integrar, tá? Manualmente. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, observar que do lado de cá eu posso dividir, tá, o numerador por e de y, tá? Então, eu vou ter o seguinte, ó, integral de, vamos abrir um parênteses, e de 2y dividido por e de y vai dar e de y, perfeito? Menos y dividido por e de y é a mesma coisa que eu escrever y e elevado a menos y, tudo bem? Então, ó, e elevado a 2y dividido por e elevado a y, e elevado a y. Y dividido por e elevado a y é a mesma coisa que y e elevado a menos y. Então, tudo bem, dy aqui. Então, esta expressão que está aqui, eu já adianto, ela é bem mais simples do que essa. Igual. Do lado de cá, o que, que a gente tem? A gente tem aqui uma divisão onde o denominador é cosseno de x. Eu já adianto. Com cosseno de x não dá para fazer nada. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com seno de 2x. Se eu lembrar do cálculo trigonométrico, seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Perfeito? Isso aqui, dx. Então, agora eu já consigo simplificar. Ó, corto os cossenos, tudo bem? Então, aqui já ficou uma expressão bem mais simples para mim. Do lado de cá, o que, que eu vou ter? Como é uma subtração é uma integral de uma subtração de funções, vamos separar isso na subtração das integrais, vai ficar mais fácil. Então, eu vou ter a integral de e elevado a y, dy, menos a integral de y e elevado a menos y, dy. Isso é igual a, do lado de cá, vamos cancelar o cosseno com o cosseno. Vai nos sobrar 2 seno de x dx. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha expressão mais simples possível dessa equação diferencial. Algumas coisas aqui, elas são bem diretas, como por exemplo, qual que é a integral de e elevado a y? É a própria e elevado a y, certo? E do lado de cá, ó, eu tenho esse termo aqui. Aí eu vou ter que colocar ele agora, vamos daqui a pouco. Mas vamos para o lado de cá. E qual que é a integral de 2 seno? Como 2 é uma constante, tira da integral. É 2. Mas qual que é a integral de seno? A integral de seno é menos cosseno, perfeito? Então eu vou ter aqui, ó, menos cosseno de x, mais a nossa constante de integração c. Tá? Mas me falta essa integral que está aqui, ó. E essa integral aqui ela é um pouquinho mais complicada, tá? Então vamos resolver ela à parte. Resolvendo a integral, ó, eu vou até colocar ela aqui, ó. Vamos colocar essa integral aqui, aqui, perfeito? Então, vamos resolver essa integral. Como que a gente pode fazer? Existem duas maneiras. Vocês estão observando que ela é o produto entre duas funções, uma função algébrica e uma função exponencial. Então, como ela é um produto entre duas funções, é ideal que vocês utilizem a técnica da integração por partes, perfeito? Então, vai ser a integração por partes que vocês vão aplicar aqui. Só que existe um processo mnemônico que nos ajuda a determinar essa integral aqui de forma mais fácil. Como que vocês vão fazer esse processo? É simples. Imagina que vocês montem uma tabela, tá? Onde de um lado de uma tabela vai aparecer aqui a função que, da técnica de integração, você chamaria de u. E do outro lado, na segunda coluna dessa tabela, vai estar a função que, na técnica de integração por partes, você chamaria de dv. Perfeito? Então, deixa eu criar aqui, ó, uma tabela que tem 4 linhas e 2 colunas. Ó. Então, o que, que eu estou falando? Do lado de cá, nessa primeira coluna, você vai colocar as funções que você chama de u. Tá? E do lado de cá, você vai ter que colocar quem você chama de dv. Perfeito? Quem que você chama de u? É aquela função que você deriva. Entre uma algébrica e uma exponencial, sempre vai vir a algébrica para o u. Então, eu vou chamar de u, y. Quem eu chamo de u, eu não derivo, você vai derivar até chegar em zero.
Então, a derivada de y é 1, a derivada de 1 é 0. Então, aqui para. Perfeito? O dv é quem sobra. Então, aqui eu chamei de o y. Quem que sobrou? E elevado a menos y. Então, vamos colocar e elevado a menos y. Agora, o que você chama de dv na integração por partes, você não integra? Então, integra aqui também. Então, qual que é a integral de e elevado a menos y? É menos e elevado a menos y. Integra mais uma vez. Qual que é a integral de e elevado a menos y? É menos e elevado a menos y. Com esse menos fica mais e elevado a menos y. Perfeito? Agora, qual que é o processo mnemônico? O processo mnemônico que vocês podem utilizar para resolver a integral é lembrar que a integral de y elevado a menos y dy vai ser o seguinte. A primeira coisa, se vocês vão andar na diagonal da esquerda para a direita, nessa tabela, sempre na diagonal da esquerda para a direita. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer y vezes e elevado menos e elevado a menos y. Então, vai fazer essa vezes essa, mantendo o sinal. Perfeito? Então, essa vezes essa, mantendo o sinal. Então, você vai ter menos y e elevado a menos y. Tudo bem? Agora, e a segunda? Você vai alternar. Você sempre vai alternar os sinais. Perfeito? Começando primeiro positivo, depois negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sempre vai alternando o sinal. Então, eu fiz esse aqui positivo, faz esse daqui negativo. Tudo bem? Então, vai ficar menos 1 e elevado a menos y. Então, menos 1 e elevado a menos y. Então, essa aqui é uma forma mnemônica fácil de se resolver essa integração pela técnica da integração por partes. Mas essa técnica ela não funciona para qualquer caso, tá? Ela funciona mais para os casos onde você tem uma função algébrica ou uma função exponencial ou trigonométrica, tudo bem? Mas o que a gente tem que é mais importante é que, então, a solução dessa integral é menos y elevado a menos y menos e elevado a menos y. Eu posso colocar aqui, ó, deixa eu já descer aqui, o e elevado a menos y em evidência, né? Na verdade, o menos, né? Então, vamos colocar aqui menos e elevado a y em evidência. Fazendo isso, eu vou dedicar o seguinte, ó. Eu vou dedicar e y mais 1. Tudo bem? Então, ó, menos e elevado a menos y vezes y, menos y elevado a menos y, menos e elevado a menos y vezes 1, menos e elevado a menos y. Então, essa daqui é a solução dessa integral. Então, voltando à solução da EDO, então, na solução da EDO, o que a gente tinha? A gente parou nessa parte aqui, ó. Então, nessa parte aqui, o que eu tenho é que essa integração que tem aqui, ela vai dar lugar agora a esta expressão que está aqui, ó. Deixa eu copiar para cá. Ó, menos com menos não é mais? Então, eu posso trocar esses dois sinais menos com menos por sinal de mais. Então, esta daqui, ó, é a nossa solução. Ela, então, é a solução. Portanto, temos que isto tudo que está aqui, ó, é a solução geral. Por que geral? Porque eu ainda não calculei quem é a constante C implícita. Por que é a solução implícita? Porque eu não consigo, nessa equação, separar o y do x. Vocês podem tentar. Vocês não vão conseguir, de forma analítica, separar o y do x. Perfeito? Então, não há essa condição. Então, a gente só vai encontrar a solução implícita mesmo. Tá? Então, agora, utilizando as condições iniciais impostas, quais são as condições iniciais impostas? Vamos voltar lá. Ó. A condição inicial é que quando o x for 0, o y vale quanto? 0. Então, quais são as condições? Quando o x é 0, a gente tem que ter que o y também vai ser 0. Então, essa é a minha condição inicial. Quando o x vale 0, y vale 0. Então, temos. Vamos colocar aqui, temos. Vamos pegar, então, nossa equação diferencial, que está aqui, e vamos substituir quem tem x por 0, quem tem y por 0. Então, aqui eu tenho y, 0. Opa, 0. Aqui eu tenho y, 0. Aqui eu tenho y, 0. Aqui eu tenho x, ó, mas o x eu substituo por quem? Por 0 também. Tá? Então, agora, e elevado a 0 é 1, mais e elevado a menos 0 também é 1, que está multiplicando 0 mais 1, é 1, do lado de cá.
Você vai ter cosseno de zero. Quanto é cosseno de zero? 1. Então, você tem 2 e multiplica menos 1, mais C. Tá? No fim, você tem 1 mais 1, 2. Do lado de cá, 2 vezes menos 1, menos 2, mais C. Então, C só pode ser igual a quanto? A 4. Tudo bem? Então, encontrada a constante de integração, a gente tem, então, finalmente, a nossa solução particular da EDO será... Então, vamos colocar aqui a solução. É tudo isso que está aqui. Perfeito? Não muda. A diferença é que agora, ao invés de C, a gente tem que ela vale 4. Perfeito? Então, aqui, a solução particular, sempre lembrando, implícita. Tudo bem? Será esta expressão aqui. Lembrando que a gente não tem como separar o y do x. Perfeito? Pessoal, para finalizar, então, vamos fazer a letra D. Então, agora não é um PVI, é simplesmente ele quer que a gente resolva esta equação diferencial que está aqui. Então, para a gente poder começar a tentar resolver ela, vamos tentar escrever ela de forma separável, tudo bem? Então, já vamos colocar ela aqui, ó, e vamos tentar brincar com ela aqui até encontrar uma forma separável, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, y', já vamos escrever que ele é dy dx, perfeito? Para ficar da forma mais tradicional para a gente. Então, y' já virou dy dx. Agora, como eu não tenho x aqui para jogar para o lado de lá, eu só tenho essas somas. De toda forma, tenta deixar o x separado do y. Então, para a gente deixar do lado esquerdo somente dy dx, vamos pegar então essas duas expressões que estão do lado de cá e vamos passar para o lado de cá. Perfeito? Aqui fica positivo, aqui fica negativo. A gente já começou assim. Então, agora observem, ó, eu já fiz a minha parte primeiro, que é deixar do lado de cá dy dx. Agora, o que eu posso observar? Por mais que eu não tenha x do lado de cá, eu poderia pensar que essa função que está aqui, ó, ela está multiplicando uma função em x sim. Sabe qual função? Uma constante. E uma constante igual a 1. Ou seja, isso daqui, ó, eu poderia pensar que ele está multiplicando por 1. Concordam? Então, isto vezes 1 dá isto. E a gente chega nesta mesma equação diferencial. Conclusão. Como é que eu posso, então, separar agora? Isso que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Então, eu posso pegar esta expressão que está do lado de cá multiplicando e passar para cá dividindo. Perfeito? Ó, então, eu já cheguei em 1 sobre y² menos 4. E do lado de cá, igual a 1. Tá? Agora, o que eu posso fazer? O dx que está de cá dividindo, passa para cá multiplicando. 1 dx. Pronto. Consegui, então, separar tudo que tem x do lado direito, tudo que tem y do lado esquerdo. Agora, o que a gente faz? Procede para a integração. Tá? Eu acho que a integral do lado direito não tem nada que se falar, porém a do lado esquerdo ela já é um pouco complicada. Tá? Então vamos colocar isso daqui. Ó. A integral do lado direito é muito fácil, ela não tem problema. Qual que é a integral de 1 dx? É x, mas a nossa constante de integração c. Agora o lado esquerdo ela não é tão simples assim. Tá? Então vamos resolver a integral 1 sobre y² menos 4. Gente, para não estender muito, eu vou dar a dica de como que vocês fazem. Eu espero que vocês façam, tá? E como vocês vão resolver isso daqui. Então, tá. Como que vocês vão calcular essa integral? A primeira coisa, observando o seguinte, que o integrando dela é uma função racional. Então, ó, integrando é uma função racional. Então, por aqui, já te dá a dica de qual técnica de integração. Porque ter um integrando racional implica que você utilize a técnica da integração por frações parciais. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar resolver isto daqui por frações parciais. Para facilitar a minha vida, para a gente não demorar muito, eu vou abrir isso aqui em frações parciais para vocês. Porque aqui no meu software eu posso calcular direto. Ó, vindo aqui, cálculo, frações parciais. Então ele me dá aqui a resposta disto daqui em frações parciais. Então, em frações parciais, eu tenho que isso daqui vai ser... Vocês vão fazer aí, aqui tá vendo que tem um 4 aqui, né? Eu vou pegar esse 4 e vou escrever ele aqui em cima, porque é a forma como normalmente vocês obtêm,
tá lá do cálculo. Vocês vão obter essas frações parciais assim, ó, tá? Então, essa daqui é a minha fração parcial. Então, eu posso escrever essa divisão, essa função que é uma divisão, nessas duas funções, tá? Por que eu faço isso? Para simplificar, porque eu não conheço a integral de y ao quadrado menos 4, mas eu conheço a integral de y menos 2 e de y mais 2. Então, carregando essa informação para a integral, olha o que vocês vão ter, ó. Eu tenho aqui a integral, certo? Então, carrega aqui para dentro. E isso que está aqui é isso que está de cá, ó. Então, vamos colocar aqui, tá? dy. Como isso aqui é uma integral da subtração, eu posso fazer a subtração das integrais. Então, vamos pegar essa integral aqui e vamos colocar ela duas vezes subtraindo. Na primeira, eu não tenho a segunda parte. Na segunda, eu não tenho a primeira parte. Tá? Então, essa integral que está aqui, ela vira essa integral. Agora, vamos trabalhar com as constantes, 1/4 que está aqui em cima. Esse 1/4 que está aqui em cima, eu posso passar ele para cá multiplicando, assim como eu posso fazer idem para esse 1/4 de cá. Tudo bem? Então, olha quem que sobrou aqui dentro. Ó. 1 sobre y menos 2 e 1 sobre y mais 2. E se você lembra, a integral de 1 sobre y, não é ln de módulo de y, aqui vai ser idem. Então, a integral de 1 sobre y menos 2 vai ser aqui 1/4 ln de módulo de y menos 2 menos, olha, esse menos que está aqui, 1/4 novamente de ln de y mais 2. Perfeito? Então, esta integral que está de cá, ela é esta integral que está de cá. Então, voltando à equação diferencial ordinária, temos... Então, vamos voltar aqui na nossa equação, ó, que é esta que está aqui. Então, se a nossa equação é essa, vamos então, o lado direito, essa integral, ela vai virar este termo todo aqui, então vamos colocá-lo de cá, e do lado de cá você tem x mais c, então x mais c. Como ele não me deu no problema uma condição inicial, então não se trata de encontrar a solução particular. Se não se trata de encontrar a solução particular, então eu posso parar, porque aqui, gente, eu não consigo fazer mais nada. Ah, não, minto, consigo sim. O 4 que está aqui dividindo, eu posso passar para cá multiplicando, perfeito? Posso até chamar essa constante aqui de C1, para não haver confusão. Então, multiplica toda essa expressão por 4, tá? Então, multiplicando toda essa expressão por 4, você vai obter de cá 1, de cá, opa, também 1, e do lado de cá 4x, 4c1. Como 4c1 é outra constante, eu posso colocar aqui uma constante qualquer. Tá? Então, agora, dessa forma aqui, eu já adianto. Você pode até simplificar os logaritmos, mas você não vai conseguir isolar o y, tá? Encontrar uma função explícita. Então, portanto, a solução... Então, vamos colocar aqui, ó, que solução que é? Essa daqui, ó. É a solução, então ela é geral, porque a gente não teve condição de contorno, implícita. Perfeito? Implícita, pois a gente não isolou o y do x. Tranquilo? Então, gente, com esse último exercício a gente fecha essa parte de variáveis separadas. Até mais.